Desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é ciência, o som de tua voz seriam. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vibratais se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado água se brilhar. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou Ah, o coração do homem começou a se desviar, trocar o eterno pelo passageiro, venderam valores, abandonaram princípios, e isso feriu profundamente o coração do Criador. Pouco a pouco, a humanidade se afastou da luz, caminhou pela escuridão do próprio pecado. Mas o amor de Deus não desiste da sua criação.
mesmo entristecido, ele decidiu nos resgatar. Desde antes da fundação do mundo, já existia um plano perfeito, eterno e imutável. E o único capaz de carregar o peso da culpa e da rejeição seria o seu Filho unigênito. Jesus veio. Ele veio como um cordeiro, veio como redentor, veio para nos ensinar o amor, humildade e a reconciliação. E agora, eu quero te convidar a reviver esse momento tão esperado, quando o céu tocou a terra e o Salvador prometido nasceu. Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria. Jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. E o anjo disse assim: Que a paz esteja com você. Você é abençoada. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus. E o seu reino nunca se acabará. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles nem eram casados. Então, como Deus gosta de tudo certinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. E você dará a ele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. E José amava a Deus. Passou-se algum tempo, e agora a barriguinha de Maria já estava grande, mas eles precisavam viajar para Belém para se registrarem na cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus ainda dentro da barriguinha de Maria. Foi uma longa viagem. E ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas vindas de todas as partes para se registrarem também. Maria, cansada e quase para dar à luz, escorava-se em José. E lá iam os dois à procura de um quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas era inútil a procura. Tudo lotado,
As hospedarias estavam cheias e todos diziam: Quando em uma certa hospedaria alguém falou: talvez eu tenha um lugarzinho aqui na hospedaria para vocês descansarem um pouco. É só o que eu posso oferecer para vocês. Era o único lugar. Uma simples e humilde estrebaria. E Maria, ali na estrebaria, deu à luz ao menino Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, quando um anjo lhes apareceu. Nasceu em Belém o menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações! Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura. Mas que seria ele o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De estrelas tão brilhantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas
Filho nasceu, Jesus nasceu, cresceu entre nós, tocou vidas, transformou o mundo e entregou a sua vida em nosso favor. Aquele que é amor também é justiça. Jesus caminhou pelas nossas estradas. Ele ensinou o caminho do Pai e revelou o amor encarnado, o próprio Deus entre nós. Ele é o Cordeiro escolhido antes da criação do mundo, o plano que já existia quando nada existia, o plano perfeito, preparado por Deus para nos reconciliar com Ele. Aquele que tira o pecado do mundo, que devolve vida ao coração cansado, que abriu para sempre o caminho até o Pai. Jesus, o nosso plano perfeito. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, mas Ele não permaneceu lá. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, subiu aos céus em glória e prometeu: eu vou preparar lugar para vocês, um lugar onde a morte não entra, onde o pranto não encontra espaço, onde toda lágrima será enxugada pelas mãos do próprio Deus. João viu esse lugar, a cidade santa, a nova Jerusalém, cheia de luz e glória, e nós também ansiamos ver o lugar que Ele foi preparar, o lar eterno daqueles alcançados pelo seu amor.
Jesus voltará. O Cordeiro Santo, aquele que venceu, virá buscar a sua noiva em grande glória. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que abriu o livro e desatou os selos. Aonde estão os que anseiam pela volta do Cristo glorificado? E a geração que se levanta firme e vigilante, com as suas lâmpadas acesas como as virgens prudentes? Revistam-se de autoridade, levante-se, o noivo vem aí. Adore com os anjos proclamando: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Agora, levantemos a nossa luz. O noivo está vindo. Vai começar o casamento, tá na hora. O noivo demorou, mas chegou para buscar a sua noiva. E todo o povo se alegra. E onde é que estão todas as damas de honra? Eram 10, mas só tem 5 aqui. Chamadas foram para iluminar o caminho que o noivo vai passar. Vamos levantar a nossa luz e aguardar o nosso Rei Jesus. O noivo está vindo e eu estou aqui sonhando. Vamos levantar a nossa luz e aguardar o nosso Rei Jesus. O noivo está vindo e eu estou aqui sonhando. Vai começar o casamento, tá na hora. O noivo demorou, mas chegou para buscar a sua noiva. E todo o povo se alegra. 5 estavam preparadas, eram sábias e outras 5 loucas, relaxadas, não tinham azeite para suas lâmpadas. Mas com o poder do Espírito vou protestar.